Os dois estão funcionando? Os dois estão? Pode? Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui, né? Para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, o pessoal da internet, né? Que mesmo num feriado tão ensolarado, todo mundo está disposto a aprender mais um pouquinho. Hoje nós teremos como tema, né, a ser explanado, a educação, é do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, né, e a mensagem é do Emmanuel. E quem vai falar conosco é o nosso companheiro Mauro, né? Um educador falando de educação vai ser muito bom. Vai ser ótimo, né? Então eu convido a todos para acelerar o coração, né, deixar os problemas lá fora, vamos nos aquietando, fazendo com que o ambiente, né, fique propício para todo esse aprendizado que será atribuído aqui. E assim peço para cada um que faça a oração que nos foi deixada, né, que é unânime, que é o Pai Nosso. Então que todos façam intimamente, para que a gente consiga fazer a abertura dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E assim a gente inicia o trabalho de hoje com a palavra do Mauro. Seja feliz, meu querido. Boa tarde. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, observando o cotidiano de uma casa espírita. Toda casa tem os seus dias de trabalho, tem as suas tarefas a serem executadas. Renata, uma grande trabalhadora da casa, também está conosco já há bastante tempo aqui, assim como a maioria de vocês também. Poucas pessoas aqui são novas da casa. Acho que a Matilda começou outro dia aqui na casa com a gente, uma jovem pessoa, né? Então, praticamente, todos os dias nós temos palestras, com exceção das sextas-feiras, às 19h30, que é um trabalho direcionado ao Departamento de Dependência Química. Ok? Então, segunda, terça e quinta-feira à noite nós temos palestras. Quarta-feira, hoje, a palestra é à tarde. Esses outros 3 dias a palestra é a partir das 20 horas. Depois nós temos palestras aos sábados, às 15, e de domingo, às 10 horas da manhã. No domingo, convite especial. Não é porque os melhores palestrantes vêm de domingo, não. Mas é porque temos a evangelização infantil. Então nós fazemos o convite a todos vocês que venham, né, que tenham as suas crianças, tragam-as no domingo. E é bonito ver a casa com criança correndo para cima e para baixo. É muito legal. Temos alguns educadores também trabalhando com a educação infantil nesse sentido. Então, a casa, ela não para, e mesmo quando está parado, espiritualmente ela continua trabalhando ativamente. Tá? Então, os dias da semana, de segunda a segunda, nós temos atividades. Então, aqueles que tiverem um dia de quarta-feira à tarde, preferem à noite, ou preferem no final de semana, basta vir que nós temos sempre atividades. Pois bem, assim como também convido a todos vocês a participar de um trabalho solidário, né? E nós estamos realmente sempre precisando de alimento. Então, por favor, tragam alimento para a gente. Qual alimento? De toda a ordem e espécie possível, desde que ele não seja perecível. Então, leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, o básico, gente. Tá? Então tragam para a gente não é orgulhoso, não, nós não precisamos, não, a gente precisa sim. Tá? E mesmo porque se tiver excesso, nós distribuímos para outras casas.
Assim como nós recebemos de outras casas alguma coisa que eles têm excesso, quando nós temos excesso, nós também distribuímos. Isso é solidariedade. Tá? Isso é comum união. Pois bem, né, a Renata já comentou, falou que o tema é sobre educação. Então, minha mãe dizia o seguinte, a educação vem da onde, Matilde? Do berço, né? Não é assim que... Né? Era assim que falava, né? A educação vem do berço, né? E como a gente pode, então, analisar um berço? Quer dizer o quê? Você aprende aonde? Em casa. Responsabilidade de quem? De papai, de mamãe ou daqueles que criam. Ok? Então, esse é o começo da vida, né, de toda criatura que começa a se despontar. Ou seja, a criança... ela tende, né, a ser, né, criança, que seria muito bom se a criança continuasse sendo criança, não pequeno adulto, quanto muitas pessoas as transformam em pequeno adultos, né? E começa a trabalhar esse sentido nela. Você repara, numa criança, nós estávamos vindo para cá, eu e a Regina, minha esposa, a gente viu uma criança tomando uma garrafa d'água, né? Calor, faz parte. Só que depois ela olhou, arremessou no meio da rua a garrafa d'água, né? Então, o que é isso? Né? Lógico, era uma criança que não estava sozinha, muito provavelmente seria uma criança de rua, sim, assim eu era. Mas não precisava fazer aquilo. Falta alguém para ir orientar e direcionar a ela. E isso é o nosso dia a dia. Quantas e quantas oportunidades que nós temos para orientar e direcionar as pessoas, e nós assim não o fazemos. Nós nos colocamos, às vezes, em patamares, né? A Renata foi super caridosa para comigo, dizendo que um educador vai falar sobre educação. Não, muito menos, né? O educador foi Jesus, que nos ensinou muito mais, né? Nos mostrou o caminho, a verdade e a vida através da sua educação. Ele não gritava, ele não xingava, ele não se impunha, ele só se colocava numa posição o quê? Ética e moral. A sua autoridade moral fazia com que os outros, com a expressão da palavra, colocavam os rabinhos, né, e saía baixinho, baixinho, sem fazer nada. Olhava assim para a pessoa, ô hipócrita, eu sou hipócrita, que caía como uma luva aquela observação dele. Jesus então, tinha o educador nato. E ele falou uma coisa bárbara para nós, que nós encontramos em Mateus. Ele disse o seguinte, brilhe vossa luz. Aham. Que luz é essa? Qual é a luz que ele quer que Jesus pede para que nós brilhemos? Que luz que nós carregamos? Qual é a intensidade da nossa luz? Daqui a pouco nós daremos continuidade ao trabalho, vamos entrar na câmara de passe, e vocês vão encontrar lá que a sala não está totalmente acesa, plenas luzes, é uma luz mais amena, em alguns lugares uma luz mais azulejada não, né? Com mais tom de azul, azulado, muito obrigado, né? Alguns com tons mais tons de violeta e por aí vai. Esta luz vai harmonizar o espaço. Vocês repararam que no início, quando a Renata fazia a prece inicial, a luz ficou menor aqui, para podermos entrar em sintonia. O que como nós podemos classificar, né, as trevas? Uma palavra rápida e simples, é a ausência do quê? Da luz. O que é o barulho? É a ausência do som, do silêncio. Então são os antônimos, né? Ou seja, luz, trevas, som, silêncio, barulho, silêncio, e assim sucessivamente. Educação e não educação. Outro dia, nessas redes sociais, recebi uma imagem num quadro branco, escrito assim, aquelas regrinhas de 3, sabe? Então estava assim, X igual. Aí não vou lembrar. Quem não estuda e quem estuda, daí então, cortou o quem com quem, o não com o não. Resposta, X igual, quem não estuda não passa. Né? Então, é o básico isso. Coisas são apresentadas no dia a dia, situações, informações, e as pessoas têm tantas e não sabem o que fazer com ela. E o brilho opaco de suas luzes não conseguem transmitir alguma coisa.
Aí nós vamos pensar, mas então está alguma coisa errada. Então, se o erro então está com quem? Está com quem passa a informação. Está com o educador, está com o professor. Daí a gente vai perguntar, então tá, como é que é o dia a dia de um professor? Ah, vocês já ouviram falar de alguma expressão chamada via sacra? É mais ou menos isso, né? O que acontece? Aquele que tem um horário, que é uma grande maioria, que trabalha em 3 períodos, manhã, tarde e noite, em 3 instituições diferentes. Vai de manhã numa escola próxima da casa dele, a outra já fica na outra região, e a terceira, então, Deus sabe aonde. E fica naquela, vai e vem, e não consegue preparar uma aula direito. Por quê? Por causa da questão financeira. O valor da aula para essas pessoas é insignificante. Também, mais uma vez, recebi uma imagem, né, onde tinha uma empregada doméstica e uma professora. Né, e a professora pedindo para trocar de lugar com a empregada doméstica, porque a empregada doméstica hoje ganha muito mais do que um professor. E a empregada, eu não, eu estou muito bem aqui. Né? Então, são exemplos da sociedade atual que colocam, então, numa balança o que vale mais. Vou retrocedendo né? Começamos a educação vem de berço, é o início de tudo. Né? Eu não sou assim tão antigo, embora eu recebi um elogio, que eu não sei se foi um elogio ou não, uma aluna virou, mas o senhor é um coroa enxuto. Eu não sei se eu gostei muito bem do elogio, né? Um coroa enxuto, eu não sei, a ficha não caiu direito ainda, mas tudo bem, estou processando. Né? Porque eu lembro que o professor era assim, era o pai, o padre e o professor, eram os 3 P's. Né, que funcionava, né, que dava o norte, que orientava, né, o pai enquanto a sociedade, enquanto os bons costumes, os modos, o professor enquanto a ciência, a sabedoria, e o padre enquanto a teologia da vida. E nós respeitávamos todos os 3. Hoje, os 3 são figuras totalmente que não funcionam dentro de uma sociedade. O pai deixa de ser o pai, porque é pai 1, pai 2 e pai 3, são 3 pais de uma mesma criança. O padre tem várias cognições religiosas que a cada um tentam indicar algum caminho. E o professor, então, é alguém perdido na sociedade. Então, onde vai brilhar esta luz? Esta luz tem que brilhar na certeza absoluta de que você pretende fazer para modificar enquanto pai, enquanto professor, enquanto teólogo, sei lá. Porque nós reconhecemos a presença dessa luz em toda parte? Reconhecemos. Nós sabemos, enquanto nós nos concentramos nas nossas imagens, formas, pensamentos, o que é isso? É a expansão dessas cargas energéticas que vão atingir o objetivo proposto. Também, daqui a pouco, nós iremos fazer as vibrações com essa intenção. São emancipação do nosso próprio perispírito, que ele vai expandindo, vai irradiando, e esta luz, então, vai brilhando. Agora, se você está com uma vibração um pouco quanto escura, deletérica, a sua luz vai ser fosca. Se você tem uma vibração um pouco mais suave, branda, a sua luz vai ficando pouco a pouco melhor. O corpo humano ele é estruturado em partículas infinitesimas, pequeniníssimas, né? De explosões de luzes. O que acontece? São átomos que vão se explodindo, que se encontram, se explodem, viram nanopartículas, e a composição disso tudo, essas energias, se solidificam e formam a matéria. Então, o nosso corpo é um corpo de luz também. E nós lemos várias obras, vários autores, né? E todos eles também enunciam lá durante as suas obras que o ser de luz se aproximou e a magnitude desse ser salvou aquela criatura das trevas. Ou então o espírito que estava nas trevas não conseguia enxergar a luz do... Vocês já não leram, cansaram de ler trechos assim?
Por quê? Porque quando nós desencarnamos, quando nós tiramos a matéria e viremos a essência realmente, é o brilho desta essência que vai fazer que nós iluminamos o nosso caminho. Então, se a minha tocha é de uma velhinha, né, daquela pequenininha, quanto que eu vou iluminar? Muito pouco. Se eu estou em um archote, opa, eu vou iluminar um pouco mais. Se eu trago um farolete, eu ilumino mais. Então, quem que você vai iluminar? Qual é o caminho que você vai mostrar para as pessoas que estão atrás de você? Então, é nisso que a gente vai trabalhar esta educação. Porque se eu tenho dentro de mim uma educação trabalhada, correta, direcionada, a tendência é que eu consigo levar isso à frente. E se eu tenho, então, quanto pai, quanto educador, eu tenho que ser multiplicador dessa educação. Para que, então, mais pessoas possam o quê? Se iluminar. A presença da luz na nossa vida, no nosso dia a dia, não é fantástico, gente? Experimente ficar um dia sem energia elétrica. Não faz nada. Né? Você não cozinha. Como não? Tem alguns fogões que são elétricos, mas tem o fósforo. Tudo bem, você acende no fósforo. Mas até você achar o fósforo já passou. É um problema louco aí. Tá? Depois, você vai tomar banho frio. Está acostumado a tomar banho frio? Ou no calor é gostoso, mas e depois? Ah, mas eu vou ficar sem ver minha novela, porque não tem energia elétrica, não vai ter luz. Ou então vou ficar sem minha internet. Mas eu vou ficar sem minha internet também. Mas nós vamos perder o jogo do time, isso não é muito bom. Isso é ruim. Então, a gente percebe que a energia elétrica, a luz, é parte da nossa vida. E nós somos luzes. Brilhe vossa luz. Jesus assim falou. E como que eu posso fazer com que essa luz brilhe cada vez mais? Sendo uma pessoa educada, respeitando, ouvindo, não me impondo, falando manso e serenamente, mas com firmeza. Posso falar manso e serenamente com firmeza, Matilde? Lógico. Assim o fez Jesus. Sempre. Oi? Então, eu vim para trás até aqui, né? Então, é exatamente assim. É essa firmeza do coração, esta força da alma que fala muito mais do que simples cargos ou encargos que nós carregamos à frente. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionados aos elementos em que a vida se expressa. Então, aonde que eu quero chegar? Como que eu quero me apresentar lá na erraticidade, quando daqui eu deixar esse corpo que muito bem me serviu? Eu vou chegar lá com o quê? Com as shorts, com velhinhas, com o quê? Eu tenho que chegar lá pleno de luz. Ah, mas não é fácil aqui a vida do dia a dia. Concordo plenamente. Quem disse que ia ser fácil? Pelo contrário, existem muitas dificuldades. A gente tentar acender uma luzinha qualquer. Quanto muito eu acendo uma luz, né, para uma outra pessoa. Nós tínhamos o costume no passado de acender velas para os nossos entes queridos que já partiram. Vocês lembram disso? Algumas pessoas ainda até fazem isso, cada um com a sua religiosidade, com a sua fé. Quem sou eu para falar alguma coisa a respeito? Mas essa sensação de que do outro lado é escuro. Sim, será escuro na razão direta do que você fez hoje. Se a pessoa quiser. Se ela não quiser, ela vai encontrar a luz lá. Ah, mas o espírito inferior não enxerga o espírito superior. Se nós formos trazer para uma linguagem atual, né, se eu tenho um software com um aplicativo que ele é inferior ao software mais atual, o software inferior não lê o superior, mas o superior lê o inferior. Ok. E é a mesma coisa. É lógico que alguém com muito mais luzes vai me ofuscar. Se eu jogar um farol na tua cara, você vai ficar meio assim, vai fechar os olhos. Mas eu não vou fugir da luz. É diferente daqueles espíritos um pouco mais embrutecidos, mais duros, que não querem ir em direção à luz. Porque não tem o que oferecer. Mas esses espíritos que têm luzes vão buscar esses espíritos embrutecidos. Esta é a missão deles.
No nosso dia a dia, na nossa educação, que nós aprendemos desde o berço, faz com que a gente comece a adubar. Né? Ou então, é como se fosse uma usina hidrelétrica, onde passa pelo primeiro momento um córregozinho. Então, a força que gira aquele motor, o que é? É fraca ainda, porque não tem muito conhecimento. E com o passar do tempo, esse córregozinho vira um pequeno riacho, do riacho vira um riozinho um pouco maior, até vir, né, uma grande usina que eu vou girar e vou brilhar cada vez mais. E como é que eu posso fazer aumentar essa quantidade de água? Praticando o quê? A caridade. Sendo caridoso. E a educação me faz que eu tenho que ser caridoso com a ignorância do outro. Eu não posso simplesmente chegar e apontar o dedo para você, você está errado. Você pode e deve falar com energia amorosa. A mesma energia amorosa que Jesus nos ensinou e aplicou imensamente. Pois a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando os reprimidos. Então, a nossa força interior, quanto de nós, quando entramos num determinado local, nós nos sentimos agradável naquele momento, ou então não. Ou então a nossa presença faz com que a do outro, nossa, só de olhar para você, me sentir melhor. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Então fortaleça-se nisso e faça cada vez mais isso ser uma constante. Porque se você está sendo um instrumento de Deus para levar alegria, paz e esperança para as pessoas, que bom. Só não deixe subir em cima de você o orgulho e a vaidade. Mas trabalhe nisso. É um grande exercício de fé e de solidariedade para contigo mesmo, fazendo com que a sua luz, que se reflita, possa ser um lenitivo para o outro. As pessoas vêm e batem à nossa porta pedindo diversas coisas. Às vezes você tem que falar não, sim. Mas não é um não, vai para aquele lugar, fecha para soltar os cachorros. Ó, companheiro, hoje não vai dar. Vai em paz, quer uma água eu tenho. Acabou. Na semana passada, salvo me engano, quarta-feira passada, eu estava aqui, não me recordo. Acho que estava, vim quarta-feira passada. Estava, né? Então, algumas pessoas viram que entrou uma pessoa aqui. E o carrasco aqui teve que tomar uma atitude. Né? Então, eu falei, olha, me espera lá fora que não vou. Inclusive, o que eu falei? Você quer um alimento? Vocês lembram disso? Alimento vocês querem? Saiu batendo o pé. Eu até fui atrás dele e falei, escuta, você tem aonde cozinhar que eu te dou o alimento, mas é que eu posso te oferecer. Não, obrigado. Ele saiu batendo o pé e foi embora. Não posso fazer nada, gente. Ele queria dinheiro, né? Eu tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Né? Meu, inclusive dinheiro da própria casa que eu trouxe para acertar a nossa viagem. Agradeço a todos que foram também, foi maravilhoso. Quem não foi, perdeu, mas não se preocupe que nós vamos fazer outra, tá? É muito bom, muito gostoso. Mas temos que ser sim, sim, não, isso é educação. Se nós falássemos sim, sim, não para os nossos filhos, quantas coisas não poderiam ser modificadas lá na frente? Quantos noticiários negativos nós evitaríamos? Filhos que matam pais, filhos que deixam se levar pela vida fácil, filhos que fazem absurdos. É complicado. E jogam na mão, né? Os pais jogam na mão dos professores, os professores jogam na mão dos pais. É um jogo de empurra, e a gente vê que não vai dar em lugar nenhum. É uma pena. É uma pena. Mas vamos voltar de novo a essa expressão maravilhosa que eu achei extremamente importante de falar para a gente, que é brilhe vossa luz. A gente percebe que o ser humano, ele é cheio de problemas, ele é cheio de dificuldades, ele é cheio de má educação, mas ele é filho de Deus. Todo e qualquer ser humano. Aquele que se encontra no corredor da morte em locais que existem esse tipo de punição, ele também é filho de Deus. Ele também tem uma luz. Deus, quando criou todos, criou por igual. Jesus, seu filho, tanto quanto nós somos filhos de Deus, também teve, né, a sua criação da mesma maneira que nós tivemos.
Qual a expressão que nós costumamos falar que Jesus é aqui? É nosso irmão maior, não é? O irmão mais velho, que veio primeiro. Ou seja, ele passou por problemas que nós passamos e passaremos também. Superou, sem dúvida nenhuma. Atingiu o quê? Uma esfera crística maior, uma luz incandescente. Ele irradiava a luz. As pessoas iam por causa da luz que brilhava e saía dos seus olhos. A atração era quase que magnética. E era mesmo. Tem um relato que fala sobre a aparência física de Jesus. Quem não leu, por favor, leia. É maravilhoso. Né? E mostra essa irradiação dessa luz fabulosa. Inclusive fala até de Maria também. Da beleza de Maria. Não uma beleza física simplesmente, mas da luz interna dela. Né? Que era cheia de graça. Assim foi anunciada. A luz que nós ofertamos enquanto fazemos o Evangelho no lar. Que é uma questão de educação, de se aprimorar o seu ser. Recomendo a todos que façam sim, eu já acredito que todo mundo faça, mas continue fazendo. Ah, mas já acabou, volta para o início, vai até lá, não tem problema. Porque o Evangelho, gente, é uma forma de educarmos os nossos pensar. É educar as nossas ações. Porque naquele Evangelho tem o quê? Tem as lições éticas e morais do Cristo. Então, uma leitura, duas, N leituras, nós vamos ver cada vez que eu vou ler, vai ser uma nova leitura. É um novo tempo, eu li quando tinha 20, vou estar lendo quando tem 30, já mudou 10 anos aí, gente. A outra visão que eu tenho. Se eu assisto um filme 2, 3 vezes, eu vou ver coisas que eu não assisti e não percebi no outro. Daí eu vejo que, eu já sei como é que é essa história, o final da história, então eu vou reparar nos detalhes. Não é assim que a gente faz? É a mesma coisa na leitura. E vou começar a perceber coisas que vão me fortalecer. E eu me fortalecendo, me educando, eu tenho a obrigação de esparramar isso para todo mundo. E quando eu pratico o Evangelho no lar, eu acendo um farol para os espíritos que estão errando e procurando o caminho, ainda que navegam no espaço. Daí eles vão enxergar uma luzinha naquela casa, outra luzinha aqui, e vão o quê? Sabe quando o avião vai descer no aeroporto quando é noite, não tem aquelas luzinhas que mostram o caminho para ele? É exatamente a mesma. Então quer dizer que o espírito vai vir na minha casa? Não vai vir para a tua casa. Mas você vai estar orientando ele a seguir a luz. Isso que é muito bacana, gente. Mas a educação não será conseguida tão só à força da instrução. Então não basta eu ser inteligente. Eu tenho que ter sabedoria. Tem diferença? Muita. Muita diferença. A pessoa pode não ter nem concluído o primeiro grau, mas ela olha para a terra, ela sabe a hora certa de plantar, a hora certa de colher, se vai chover, como plantar. Ela sabe distinguir as coisas, que a gente não faz a menor ideia de como faz tudo. Então, sabedoria, tem a figura maravilhosa que algumas casas espíritas se acham tão superiores e que não aceitam comunicações de pretos velhos. Então, a sabedoria de um preto velho que vem trazer para ele todas as experiências do dia a dia. Mas você sabe que existem casas que não aceitam, né? Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam, não, eu sou aqui, somos espírita, já começa, né? Espírita kardecista, já começou errado, já, né? É um pleonasmo, é irmão brothers, né? Espírita kardecista. Só mesa branca, pior é a minha, porque branca. A mesa branca tá ali, que bonita a mesa branca ali. Enfim, gente, né? É questão de educação, de entendimento, para depois fazer a ação, a sabedoria. Mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode liberar e polir o coração. Polir. Donas de casa, uma boa parte de vocês aqui, acredito já deve ter pegado uma panela e dado uma areada na panela, para ficar ela bonitinha, né? Então, é devagarzinho que você faz? Não, você tem que fazer uma certa energia, uma certa força, para poder a coisa ficar brilhando um pouquinho mais. É isso. Então, qual que seria, então, o sabão, né? Qual que seria, né, o detergente necessário para que haja esse polidamento?
infelizmente, uma palavra que eu não gosto, lamentavelmente, nós nos encontramos num planeta onde a dor é esse sabão, essa espuminha que vai fazer com que o brilho seja maior. Então, se eu souber passar uma aprovação com galhardia, com determinação, com esperança e fé, este brilho vai ser maior depois. Agora, se eu passar com ela com má educação, com xingamento, com blasfêmia, com desgosto, de nada vai servir. Plasmando nele, no coração, a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então a gente vê que se eu quero o bem para mim, se eu quero ser feliz, se eu quero brilhar aonde eu for, eu tenho que ter noções básicas, simples, de educação. Eu tenho que respeitar as pessoas. Se a pessoa tem um problema, respeite os problemas dela. Quem não tem problema? Se a pessoa tem dificuldade, vamos respeitar. Se você pode ajudar no problema, se você pode ajudar na dificuldade, faça. Se você não pode, vibre e ore para aquela pessoa. Já é alguma coisa. Todos nós temos desavenças, todos nós temos percalços no meio do caminho, nós temos que saber vencê-los. Temos que saber enfrentá-los com honra, determinação e com luz. Se eu tenho um caminho a ser percorrido, e esse caminho a ser percorrido está escuro, eu não posso simplesmente clamar para Deus, me dê uma luz. Não, brilhe em você a sua luz, porque Deus já deu para você a energia para ter luz. Quando Ele criou todos nós, lá no pretérito, simples e ignorante, Ele colocou em nós o quê? A assinatura dele, que é o amor. Eu deixo o amor brilhar em mim, ou eu deixo as trevas falar mais alto? Eu deixo esse amor sair, plantar, florescer, crescer, ou eu simplesmente abafo e deixo e vou atrás da arrogância, da prepotência, do ódio, da ingratidão? Aí é a grande diferença do nosso caminhar. Tem pessoas que vão caminhar por linhas tortas. Tem pessoas que vão caminhar por linhas retas. Tem pessoas que não vão nem caminhar. É cada um conforme as suas obras. É esse o sentido dessas palavras. Eu gostaria de encerrar, porque quando eu estava estudando o tema, sempre nós somos o primeiro cai para nós sempre esse tipo de coisa. Eu lembrei, uma certa feita, já faz um pouquinho de tempo atrás, pula essa parte, depois desse coroa enxuto, a gente pula essa parte, né, onde participei, né, junto com a minha comunidade de jovens católicos, que nós fazíamos parte, de um concurso de música. Né, e, modéstia à parte, a nossa música foi entre as finalistas. Foi muito bonito. E falava exatamente sobre isso. Não vou cantar, que não vou brindar os senhores com a minha voz, mas eu vou ler a letra para vocês entenderem. Eu tenho um pouco de senso crítico. Né? Então vamos lá, gente. Preste atenção na letra. Vai ser luz, vem mostrar o caminho da vida. Deus espera de ti uma nova união. Vem, traz para mim o seu coração. Vai, tente amar, da maneira que o Cristo ensinou. Vai ser luz do Senhor, vai mostrar seu amor e brilhe aonde for. Deus acredita em você e por isso te deu vocação. Fez o céu, fez a terra e o mar. E a você a missão do amor revelar. Que possamos brilhar onde formos. Bom, gente, agora chegou o momento de todo mundo participar, né? Brindar o Mauro aí de perguntas, né? Vamos enchê-lo de perguntas. O pessoal de quarta-feira não gosta muito de falar assim, são bem quietinhos. É uma sala de aula bem disciplinada, todo mundo presta atenção. Assim, né? Então, todo mundo presta atenção, aprende tudo. Então. Gente, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Oi, Mauro. Não, enquanto você falava, a gente lembrava. Então é interessante do ponto de vista de observação, não do correto. Né? Nós observamos essa distinção tão clara para a gente entre instrução e educação.
Né? Então a gente percebe, às vezes, pessoas simples tendo atitudes de educação, pessoas que mal frequentaram a escola, que nem você falou, né? E às vezes, hoje já não me espanta mais, porque a doutrina tem nos ensinado e a gente, na medida do possível, tenta vivenciá-la com observações menos críticas, dentro do possível. Mas às vezes você vê passar um cara com um carro belíssimo, você sabe que aquele cara deve ter uma instrução, faculdade, ele abaixa o vidro do seu carro lindo, pega a garrafa e pá, joga no meio da rua. Então a gente percebe claramente a diferença entre instruir-se, aculturar-se, a questão socioeconômica e a questão da educação. Então é só para você fazer alguma colocação. O que será? Por que tanta dificuldade em assimilar? Realmente a base da família desse cara foi tão ruim. É claro que não é na faculdade, nem nas escolas que nós vamos adquirir educação. Aquilo vem realmente do que nós chamamos do berço de casa. Eu me lembro da Heloísa Pires fazendo uma palestra na casa da Heloísa, há uns 30 anos atrás, e eu assimilei bastante quando ela discorreu uma coisa super interessante e acabou nos dizendo que só se educa pelo exemplo. Né? E ela é uma pedagoga espírita de muita experiência. Né? Eu assimilei aquilo e percebi que realmente só se educa pelo exemplo. E por quê que algumas pessoas tão simplórias têm atitudes de educação tão elevada? É aquisição da sabedoria? É coisa do espírito? E por que essas pessoas com 2 faculdades, socioeconômica, com tanta cultura, são capazes de atitudes tão ridículas em termos comportamentais no campo da educação? O que você acha sobre isso? Obrigado, querido. Obrigado, Renato. Vou dar 2 exemplos do cotidiano. Né? O primeiro deles estava, acho que alguns de vocês conhecem, de Sr. Lupt, né? Alguns de vocês conhecem ele. Estava com ele, estava no carro, conversando, série de coisas, daí do lado da gente exatamente esse mesmo exemplo que você falou aí, e jogou fora. Ele desceu do carro, pegou e chegou, você deixou cair sua carteira, devolveu para ele. Né? Então, a carteira, quer dizer, nós carregamos os nossos documentos, ou seja, quem somos nós, não é isso? O RG, né? Tá lá dentro. Então, eu achei interessante aquela atitude, que ele não foi agressivo, foi, você deixou cair, então, por favor, né, não jogue mais. Que é bárbaro, porque você percebe que a pessoa que não é chamado a atenção, pensa que aquilo é o correto. E vai continuar fazendo, se você não for chamado a atenção. Como uma criança que fica gritando. Eu acho um absurdo uma criança gritar desesperadamente. Né? Se ela está com fome, ok, vou dar de comer. Mas se ela está gritando porque ela está gritando, estou feliz. Não é por ali. Né? Tem pessoas do alto que não precisam ouvir o que ela quer falar. Então, são comportamentais. E também a nossa querida irmã Dulce, né? Boa parte de vocês conhecem, ouviram falar dela, já tem a história dela. Ela foi, né, pedir dinheiro para as pessoas para cuidar da vida, todas as comunidades que ela cuidava. Né? E ele estendeu a mão e pediu um donativo para uma pessoa. Um senhor com suas indústrias, com suas fábricas. Ele não pensou 2 vezes e escarrou na mão dela. Ela pegou, obrigado, este é para mim, para minhas crianças, que o senhor tem. Então, mostra totalmente, né, a grandeza moral dela. Ela podia voar no pescoço do cara. Tinha todo o direito de voar no pescoço do cara? Tinha todo o direito de voar. Mas ela não, ela demonstrou humildade. Falou, esse aqui é para mim, isso é meu, isso é eu que mereço. Mas é para minhas crianças. O que você vai dar? Né? Então, são essas situações que a gente, no nosso decorrer, no nosso dia a dia, nós temos que vivenciá-las e fazer alguma coisa. No momento preciso, no momento certo, falar, comentar, não sendo agressivo, não perdendo as estribeiras, sendo imposto com a sua, com a sua forma amorosa, mas firme, sempre firme, para poder realmente transformar as pessoas no nosso entorno. A Heloísa estava coberta de razão, nós só mudamos com os exemplos. Eu olho para o meu pai, olho para a minha mãe. Os vejo, né, como grandes responsáveis por aquilo que eu sou hoje. Se eles acertaram ou se eles erraram, está em mim isso refletido. Acredito eu que eles mais acertaram do que erraram. Tenho muitos erros, defeitos? Todos nós temos. Mas, mediante a pouca instrução que ambos tiveram, nenhum completou o ginásio. Tá? Minha mãe fez o primário, meu pai quase terminou o ginásio. Enfim, naquele momento, precisavam trabalhar uma série de coisas, então a vida, os dias a dias, segue em frente, mas eles me educaram
amorosamente. Eu era nervoso, hoje sou menos nervoso. Eu era hiperagitado, hoje sou hiperativo. Né? Eu era uma pessoa que falava palavrão, de 10 palavras, 12 eram palavrões, hoje já diminuiu um pouco. É o dia, são as experiências, é olhar e ver, né? E muitas coisas a gente aprende com os exemplos. E eu vou buscar exemplos bons. Conversando com uma pessoa da área profissional, né, fiquei um pouco chateado porque determinada pessoa fez algo que não estava de acordo e recebeu todos os elogios. Eu fiz uma coisa de acordo e fiquei a ver navios. Até rimou. Até rimou, né? Daí eu cheguei e falei, escuta, mas e aí, né? Então eu vou fazer igual a eles, já que vocês preferem. Não. Sempre se espelhe nas coisas corretas. Ele vai recolher isso à frente, você vai fazer o seu depois. Eu falei, então tá bom, vamos aguardar, né? Mas a gente, no meio profissional, a gente tem que ter uma paciência até a página 2, né? Senão o outro vem e passa por cima de você. Então a gente tem que saber trabalhar direitinho. Mas obrigado pela sua observação, Silvinho. Mais alguém? Muitos pais esquecem que o lar é a primeira escola, né? O exemplo dos pais, a orientação que se dá a um filho, para que ele, nós não criamos nossos filhos para nós criamos para o mundo. Então, um lar bem formado produz bons cidadãos, né? Pessoas assim corretas, pessoas que cumprem os seus deveres, pessoas que respeitam. É o que a gente ensina desde cedo à criança, né? Exatamente, né, Matilde? Então, isso que vale. Mas é complicado nós analisarmos hoje, século XXI, 2013 para 14, daqui a pouco, já estamos em 2014, e aí a gente olha, o tempo passa, né, Rê? A gente vê aí os nossos filhos sendo filhos dos nossos filhos, e como é que a gente vai educar? No passado, bem para trás, as pessoas usavam de muito vigor, né? As pessoas tinham não respeito, mas medo das pessoas. Era muito autoritarismo. Então ficava assim. Daí você, então, vai ter... Não vou criar o meu filho na mesma pressão que foi criado. Daí você já começa a soltar um pouco mais a corda. Daí esse filho que tem a corda um pouco mais solta, começa a ter filho e vai soltar um pouco... Vai liberar tudo. E as coisas vão... Chega uma hora que você perde o laço. Liberou geral. Né? Mas como é que tem que ser? Eu não sei. Não faço ideia de como é que tem que ser. Qual que foi a correta, qual que foi a melhor, qual que vai ser. Não faço ideia. É o dia a dia, é o exemplo de cada um. Mas se eu criar com o direcionamento, como você falou, o filho é meu, eu sou co-criador, co-participante da criação dessa criatura, porque o criador é o Deus, que me ofertou esse filho para minha responsabilidade, para que eu possa transformá-lo em alguém de bem. Essa é a minha função. Mas não posso esquecer que ele é uma individualidade. Ele tem um espírito que é dele, é único, é ele. E é ele que vai dizer no amanhã quem ele é. Só que ditado bem bacana, não é de pequeno que se torce o pepino? Então, não estou falando que você torceu o pepino, não é isso. Mas mostrar para ele que os pais mostram. Não, quando ele crescer, ele vai buscar a sua religião. Não se preocupe que ele não está no momento de saber. Gente, não é por aí. Sabe? Certo, errado, Deus... Não importa a figura de Deus. Fala que é um senhor de idade, de barbinha branca. Não, mas fala para ele Deus. Coloque Deus na vida dessa criança. Os meus pais sempre me colocaram Deus em mim. Eu queimava a mão, andava naquela profissão, né? Você seguia caminho, eu chorava, andava, subia, descia, rua, vai pior, depois ficava uma fila monstruosa para beijar uma estátua, né, de gesso, onde não tinha a parte branca, tanto vermelho de sangue que tinha. Eu não dormia uma semana. Eu morria de medo da Semana Santa, para fazer esse martírio todo, queimar minha mão, ficar na fila, me pegar assim, quase derrubar em cima do... Era desesperador, gente. Mas estava presente em mim aquela figura de Jesus e a figura de Deus. O tempo passa. Hoje eu agradeço a eles por ter me mostrado esse caminho. A letra da música que fizemos diz alguma coisa a respeito disso. Que possamos brilhar onde formos. E hoje está aí, tentando
salpicar as estrelas. A luzinha tá aí. Assim. Mais alguém, gente? Zé? É simples. Você pode ser um mau cantor, mas é um bom letrista, viu? Obrigado. Muito bom, Mauro. Então, muito obrigada, viu, mais uma vez. Então, agora, gente, depois de tanto aprendizado, né? Nós vamos doar um pouquinho daquilo que nós temos de melhor, fazendo as nossas vibrações de amor por todos aqueles irmãos que necessitam de ajuda. Quer sejam aqueles que estão encarcerados, quer sejam aqueles que estão nos hospitais, estagiando, né, com suas dores físicas, quer sejam aqueles que passam por dores morais, pelos nossos idosos que estão nos asilos, esquecidos, né, por suas famílias, pelas nossas crianças que as que são privilegiadas estão num orfanato. Outras tantas estão abandonadas nas ruas, sem ter a oportunidade nem sequer de serem adotadas. Então, que sejam amparadas e protegidas. Para os nossos irmãos que estão nas ruas, que foram privados de ter um lar, que passam por essa prova tão difícil, que eles possam ter um pouco de discernimento do motivo, do porquê que eles estão naquele momento ali, privados de tantas coisas boas, e que eles possam ter forças para atravessar essa encarnação de cabeça erguida e conseguir melhorar aquilo que precisam melhorar. Vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos lares, entrando em cada cômodo deles, fazendo com que haja uma higienização e que as coisas possam ficar sempre em harmonia dentro dos nossos lares. Vamos vibrar hoje por aquelas pessoas que tiveram tantas atrocidades, né, cometidas com elas, tanto morais como físicas. Hoje nós temos um dia diferente no calendário, que é o Dia da Consciência Negra. Então nós temos essa obrigação, esse dever com esse povo que foi tão sofrido, mas também nós não vamos esquecer de tantos outros que também foram atingidos pelo preconceito da humanidade, que são os judeus, são os ciganos, são os homossexuais. Então, que esse amparo, essa proteção se estenda para todos esses que um dia se viram ofendidos, lesados, que esses nossos irmãos sejam amparados e protegidos. E vamos pedir licença para a equipe espiritual, para a gente poder vibrar por nós mesmos. E assim nós vamos agradecendo a toda a equipe espiritual aqui presente, aos nossos amigos da Casa do Caminho, que sempre estão dispostos a nos atender, aqueles que nós estamos vendo e aqueles que nós não estamos. E que nós possamos sair daqui revigorados, cientes daquilo que sempre estamos aqui buscando aprender e principalmente colocando em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. E assim a gente dá por encerrada essa parte do trabalho e vamos passar para os passes. Muito obrigada, boa tarde a todos.